Aqui é Marcos Ferreira em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Hoje nós trabalharemos com a ferramenta Shape. Trabalharemos com linhas, com círculos, enfim, stars e outras coisas. E também trabalharemos com a ferramenta Texto, que é criada a partir de shapes. Para começar, vamos apertar Alt W para vermos as 4 viewports, Top, Front, Left e Perspective. Para criar o Shape, nós temos que vir aqui em Create, só que não vamos clicar em Geometry, vamos clicar em Shapes. Aqui nós temos os principais comandos de Shape que podemos criar. Temos Line, Circle, Arc, Anygon, Text, Section, Rectangle, Ellipse, Donut, Star e Helix. Vamos começar criando uma line. Clica na line. Em seguida, vamos desenhar uma line de qualquer formato. Basta clicar, segurar e arrastar. Quando parar na direção que você deseja, você clica novamente e vá fazendo um desenho qualquer. Quando terminar, clica fora com o botão direito. E aí nós já temos a line criado. Eu vou ampliar aqui esse painel apertando Alt W para que possamos ver melhor. Se quiser também pode pressionar o G. E aí o grid some e você vê apenas o line. Então, assim nós criamos line. Em seguida, clica novamente em Create. Vamos vir mais uma vez aqui em Spline. E vamos clicar na line novamente. Então, nós podemos criar a line com os cantos em ângulo. Ou podemos trabalhar dessa forma. Clica, segura e arrasta. Quando chegar num outro ponto, você clica e segura. E puxa. E aí você percebe que ele faz uma curva. Quando chegar no próximo ponto, também você pode clicar e segurar. Ele faz uma curva. E dessa maneira você já pode ir criando uma forma com os cantos arredondados. Né? Um shape com os cantos arredondados. No primeiro shape eu deixei os pontos abertos. É apenas uma linha. Só que existe a possibilidade, vocês já devem saber, né, que nós fizemos isso em outras videoaulas, de você unir os pontos. Então veja só. Eu volto aonde eu comecei e clico. Ele vai me perguntar se eu quero fechar a spline, eu clico em sim. A partir disso, nós já podemos aplicar um modificador, como o modificador Extrude, por exemplo. Só que antes eu quero ver outras coisas aqui. Vamos continuar. Então, já aprendemos aí como criar uma line com os cantos aí em ângulo e outra com os cantos mais suaves, né? A ferramenta Bezier Corner. Como é que eu faço para editar esses pontos, caso eles não estejam do jeito que eu gostaria? Eu posso vir aqui em Modify, e aí eu tenho o sinal de mais de Line, eu posso abrir esse sinal de mais, aí eu tenho Vertex, tenho Segment e tenho Spline. Deixa em Vertex e deixa aqui nesse Z, né? Parece um Z que nós criamos, e vamos aí ver como que podemos alterar a posição desses Vertex. Você clica, segura e arrasta, você pode cobrir o ponto, ou ainda clique em cima do ponto, clica na ferramenta Select and Move e aí podemos mover livremente esses pontos. Ok? Então temos a liberdade de mover os pontos. Alguns pontos apresentam uma opção para que você possa mover aqui as âncoras e controlar, além da sua posição, controlar a sua angulação. Tá vendo? Outros pontos não apresentam isso. Isso vai depender de como nós criamos os pontos, né? Então eu cliquei, segurei, arrastei e a partir disso ele fez uma curva. Então ele já vai subentender que essa curva aqui eu quero alterá-la ou que eu posso alterá-la. Mas caso você queira transformar um ponto que não tem a ferramenta Bezier ativa, você pode fazer o seguinte, como esse ponto aqui, ó. Você clica em cima dele, clica com o botão direito e aí ele está como corner. Você pode transformá-lo em Bezier Corner. Porque é a ferramenta Bezier, que é essa aqui que nós temos aqui com duas âncoras verdes, ela aparece e você pode editar os pontos livremente. Perceba que aqui, ó, nós temos o seguinte. Nós podemos mover os pontos independentemente. Tá vendo? Já aqui não. Quando você move um lado, o outro lado acaba acompanhando. Por quê? Vamos descobrir. Clica com o botão direito. Ela está como apenas Bezier. Então, quando estiver como Bezier, você vai mover um lado e o outro lado acaba sendo afetado. Nesse caso aqui,
clica com o botão direito. Isso aqui está como, vamos ver, está como Bezier Corner. Então qual é a diferença entre as duas? O Bezier Corner você pode mover os dois lados independentemente. Você tem um controle maior. Caso seja necessário, você pode escolher qualquer uma das duas opções. E pode transformar qualquer um dos pontos em qualquer uma das opções. Por exemplo, esse ponto aqui, ele é apenas um corner. É apenas um canto. Você pode convertê-lo em smooth, que ele vai aceitar a curva, né, e vai dar continuidade para deixar uma curva suave. Se não quiser smooth, você pode clicar em corner, que é o que estava. Ele fica meio que uma quina, tá vendo? Você pode mudar para Bezier, que os dois lados sofrem alterações. Estão vendo? E você pode também transformá-lo em Bezier Corner, que aí você pode mover os dois lados independentemente. Então, sabendo disso, que você pode clicar sobre o ponto, mover ou transformá-lo de acordo com a sua necessidade, você pode fazer trabalhos aí muito bons. Entre eles, pode-se vetorizar logotipo, pode-se criar formas diversas. Aqui nós temos essa outra forma. Eu vou desmarcar aqui o vertex. Pode clicar sobre ele aqui ou clicar aqui. E aí a gente pode selecionar a outra line. Essa line também pode ser trabalhada da mesma maneira. Vocês podem abrir aqui sinal de mais, clicar em vertex, segment ou spline, ou clicar aqui também. E nós vimos como mover os vertex. Também podemos mover os segmentos. Clica sobre o segmento. Segmentos são cada uma dessas partes aqui. Estão vendo? São as linhas. Então nós movemos os pontos e também podemos mover as linhas. Para mover as linhas é muito simples. Você clica, segura e arrasta. E a linha vai se comportar dessa forma. Pode mover qualquer parte da linha, mesmo sendo nessa line que está mais quadrada, digamos assim, ou na outra line que estava mais arredondada. Então temos a liberdade de mover qualquer um dos pontos dela sem grandes problemas. Agora vamos falar um pouco sobre os modificadores. Vamos apertar aqui Alt W. Vamos deixar aqui no painel de perspectiva. Vamos maximizá-lo apertando Alt W. Vamos apertar G de Grid. E agora vamos falar sobre alguns modificadores. Os modificadores nós já usamos eles aí muitas vezes, né? Mas vale a pena salientar mais uma vez. Se vocês perceberem, eu estou criando alguns tipos de videoaula. Uma é orientada a projeto, que nós pegamos ferramentas e no final construímos alguma coisa, né? E também estou fazendo alguns tutoriais mais focados em conceito, como é esse, por exemplo. Nós não vamos construir nada visualmente, só que aprenderemos e aprofundaremos um pouco mais nas propriedades de cada ferramenta. Correto? Vamos agora ver o modificador Late e o modificador Extrude também. E vamos ver linhas renderizáveis. Bom, eu vou começar pelo modificador Late. Selecione aqui o segment, né, para desmarcar. Quando nós fazemos isso, a gente pode selecionar qualquer uma das lines que temos na cena. Agora eu vou vir aqui em Modifier List, vou apertar L de Late. Late nada. Aqui eu vou colocar o Extrude. Aperta E duas vezes, vai cair no Extrude. E aí temos aí o comando Extrude. Muito simples de ser utilizado. Você controla aqui o amount dele, né, que vai ser a altura, digamos assim. E basicamente isso. Se você já tem a linha bem definida, bem feita, fez isso, já está ok. Em seguida, nós podemos mostrar que é possível voltar aqui no Line e editar as suas propriedades. Então, se vocês quiserem, por exemplo, vir aqui em Vertex ou em Segment e mover um pouco o segmento mais para um lado ou mais para o outro, isso é possível. Porque o modificador ele fica empilhado, né? A gente não desabilitou a edição da linha. Então nós podemos vir a qualquer momento, modificar a linha conforme nós desejamos, e em seguida clica novamente sobre Extrude e perceba que a forma foi alterada. Agora vamos testar aqui outro modificador, que é o modificador Late. Agora sim. Então vamos clicar sobre a linha. Eu vou clicar em Vertex e vou mover aqui alguns pontos. Só para que nós possamos notar aí de uma maneira mais efetiva o que está sendo feito. Então veja só, vamos lá.
abre aqui Modifier List, aperta L, já vai cair em Late. E aí o Late, o que ele faz? Ele vai trabalhar de uma espécie de forma acilindrada. Então, enquanto o Extrude ele vai só projetar para cima, o Late ele vai dar a volta. E aí nós podemos configurar alguns parâmetros que já são conhecidos, fizemos isso em vários tutoriais. Vocês vão marcar aqui a opção Flip Normals. Isso quando é necessário, né? Mas o Normals está para fora, porque eu estou vendo aqui roxo. Se tivesse preto, eu clicaria em Flip Normals. O Weld Core, que é para soldar aqui o centro. E aí nós temos a direção. Podemos clicar em X, Y, que foi na direção que nós criamos, e também em Z. Mas o Y é o correto para nós aqui nesse caso. E aí nós temos o Align. Align nós temos o Minimum, temos o Center e temos o Max. O correto para nós aqui seria o Minimum, que ele vai ficar de acordo com a forma que nós desenhamos. Se você quiser certificar, clique na Line novamente, você percebe o formato da Line, né? Então ele tem um perfil do objeto. Quando você clica em Late, ele vai mostrar o objeto propriamente dito. Com isso nós podemos criar copos, garrafas, taças, abajures e uma infinidade de outros objetos. Muito simples de se trabalhar e também muito simples de se configurar. Aperte F4. Perceba que para cada modificador que foi aplicado nós temos os segmentos. Por padrão ele veio com 16 aqui, vocês podem aumentar e colocar, por exemplo, 32. Perceba que ele tem mais segmentos. Ou pode deixar com menos segmentos. Eu vou aqui radicalizar, vou colocar 3, por exemplo. Nesse caso ele fica até meio quadrado, tá vendo? Mas, depende do que vocês querem fazer, isso pode ser bem-vindo. Então pode colocar um valor alto ou um valor baixo também. As opções de output, não vou explicar isso agora, vou explicar mais pra frente. E vou dar essa videoaula por encerrada. Então nós vimos aqui como podemos trabalhar com as lines, como podemos mexer no vertex ou no segment. O spline, no caso, vou deixar para mostrar nas próximas videoaulas. E espero que vocês tenham gostado até aqui. Meu nome é Marcos Ferreira e você esteve em mais um tutorial do site tutoriais3dmax.com.br.